Olá a todos e bem-vindos de volta para mais uma atualização de portfólio para vocês hoje. Então, na última semana, o investidor do sofá teve uma alta de 3,4%. Em determinado momento, não parecia tão bom assim. Não parecia tão bom assim, mas se recuperou e fechou a semana com alta de 3,47%, enquanto o SP500 subiu 1,94%. No acumulado do ano, estamos de volta acima dos 70%, mais perto de 72%, enquanto o S&P 500 subiu 15,56%. Desde o início, estamos com uma alta de 174,59%, enquanto o S&P 500 subiu 36,33%. Então, no vídeo de hoje, vamos falar rapidamente sobre a próxima semana de resultados. Vai ser uma semana e tanto, especialmente para a minha carteira. Temos alguns dados de mercado que podemos comentar, também temos um relatório do CPI, e claro, na quinta-feira temos a reunião entre Trump e Xi na Coreia do Sul. Isso, claro, é algo que vai movimentar os mercados. Se vai subir ou cair, ainda não dá para saber. Tenho um pequeno comentário aqui sobre a aquisição da Core Scientific pela CoreWeave e também sobre o acordo entre Anthropic e Google. E claro, vou falar rapidamente sobre a Nebius. É a empresa que eu adicionei novamente esta semana junto com o Oscar. Depois, é claro, temos a próxima reunião do Fed. Como você pode ver, há uma chance de 98,3% de que eles vão cortar mais uma vez em 25 pontos base. Então, se olharmos para a reunião de dezembro, espera-se outro 25 pontos base. A probabilidade está em 91,1%. Agora sobre o portfólio, os três primeiros voltaram ao normal. Após a Rocket Lab ocupar o terceiro lugar por algumas semanas, nas últimas duas voltou ao normal. Sophie segue em primeiro. Depois temos Nebius, Google Alphabet, Rocket Lab, AMD, Micron. O local agora está em sétimo aqui, com 5,8% do portfólio. Temos Uber, Alibaba, Meta, Oscar está subindo, Duolingo, posição em caixa, ainda algumas ações da PayPal, Rubrik, Shift for United Health, e então as posições menores aqui. Agora, como eu disse, aumentei minha posição em Oscar e disse o seguinte aqui. Adicionei cerca de 55 ações, o que representa um aumento de 8,2% a 18,77% depois que a Molina Healthcare divulgou seu relatório. Molina, eu acho, caiu cerca de 18% ou 19% mais ou menos. Eles puxaram Oscar para baixo, e eu disse o seguinte, é uma reação exagerada, porque em setembro, Oscar nos disse o seguinte. A morbidade do mercado superou expectativas negativas. As tendências de utilização continuaram a se moderar no terceiro trimestre, quase retornando ao previsto para o risco do portfólio. A precificação de 2026 assume o fim dos subsídios ampliados. Na segunda metade de 2025, o índice de sinistralidade médica deve crescer no terceiro e quarto trimestres, com sazonalidade semelhante a 2023. A empresa espera voltar à lucratividade em 2026 e alcançar uma expansão significativa de margem. Naquela época, a ação também estava em sua média móvel de 50 dias. A ação fechou a semana em 19,29 e em determinado momento esteve claro acima desse valor. Então, a segunda posição é Nebius. Você pode pensar, você está louco? Você ainda está comprando mais Nebius? Sim, porque Nebius, como eu disse, caiu abaixo de 100. Claro, uma semana antes eu também comprei a 114, eu disse, próxima parada $100 ou menos, se isso acontecer. E foi exatamente isso que aconteceu. Então, eu adicionei aqui mais 11 ações, um aumento de apenas 2,6%. Vou seguir acumulando esse vencedor da IA. Não estou pegando faca caindo, mas fazendo preço médio para cima para garantir que eu tenha ações suficientes nessa trajetória. Quanto a Iron e a BMNR, continuo com a mesma posição aqui. BMNR, como falei, se eu precisar de dinheiro, provavelmente corto essa posição, pois não estou tão otimista quanto outros criadores que têm comentado sobre a BMNR. Mas para mim, é uma daquelas ok, eu confio no Tom Lee. Isso me dá exposição à tokenização do sistema financeiro, tudo bem, mas não é algo a que eu queira estar muito exposto. Quanto às opções, e aliás CoreWeave ainda está aqui, mesma posição, 204 ações, $96 é a média. Quanto às opções, ainda mantém todas elas. Em fase para 2027 ainda está bem no vermelho, depois temos as duas da Pagaia. Na verdade, elas estavam muito melhores no início da sexta-feira, bem no começo, mas aí a ação caiu um pouco durante o dia. E então ainda estamos no vermelho com a Pagaia. Novamente, minha aposta aqui é no próximo relatório de resultados. Quanto àquela menor da PayPal, ainda está indo bem. As maiores, claro, são para 26 de março, 26 de junho, ambas com preço de exercício de $1. Elas ainda estão rendendo. Bem, ainda estão dando lucro aqui. Depois temos duas para 2027. Uma tem preço de exercício de $120, outra de 19. Nessas três últimas tenho bastante tempo.
Em março, geralmente dou 2 trimestres para elas, então por enquanto estou tranquilo com essas. Mas claro, semana que vem é uma semana importante porque, como você pode ver claramente, temos SoFi e PayPal na terça-feira antes da abertura do mercado. Também temos United Health antes da abertura do mercado. Com SoFi, como disse no meu vídeo de previsões, acho que vai superar as expectativas em 3 métricas ou em 2 no trimestre, e a projeção deve subir. Sobre o PayPal, acredito que também superará as expectativas neste trimestre. E então, o mais importante vão ser os comentários na divulgação dos resultados, sendo mais confiantes ou agressivos em relação à projeção futura. Sobre a United Health, creio que já vimos o relatório da Elevent. Acho que vai ser um bom relatório. Após o fechamento, também temos as reservas da ênfase. Na quarta-feira temos Verizon, Boeing, CVS, Fiserv antes da abertura do mercado. Também temos Centene após o fechamento do mercado. Nomes de peso. Meta, Microsoft e Alphabet. Claro, também temos Carvana, ServiceNow, Mercado Livre e Starbucks. Então, quarta-feira vai ser um dia muito agitado. Como eu disse no vídeo anterior, vou estar em Los Angeles a semana toda. Então acho que não vou conseguir postar meus vídeos no horário. Peço desculpas por isso, mas vou ao evento Adobe Max. Vou entrevistar o vice-presidente de relações com investidores também, então fiquem ligados nesses vídeos que vão sair quando eu voltar dessa viagem. Estou muito animado para isso. Provavelmente vou tentar ainda mais. Na quinta-feira, antes da abertura do mercado, Eli Lilly, Merck, Roblox e Blue Owl estão entre as principais. E então, depois que o mercado fechar, Amazon, já falamos sobre isso antes, Apple, Coinbase, Reddit, Roku, Cloudflare, todos eles, e MicroStrategy, todos eles divulgam seus resultados na quinta-feira após o fechamento. É uma semana importante para o mercado. Na quinta-feira, haverá reunião entre Trump e Xi e também a do Fed. Também ocorre a votação dos acionistas da CoreWeave e da Core Scientific. Recentemente, a CoreWeave comentou sobre as recomendações das consultorias de voto quanto à proposta de aquisição da Core Scientific. E eles dizem aqui que incentivam os acionistas da Core Scientific a votarem a favor da transação proposta no formulário branco de votação por procuração em 30 de outubro. Core discorda das recomendações contrárias à transação, acredita que a transação acordada representa o valor justo das duas empresas. Não haverá aumento, não há outro comprador. A Core Scientific já gerou valor e o plano independente carrega inúmeros riscos. A ISS destaca que o conselho da Core Scientific discutiu repetidamente o risco de executar um plano independente em junho e julho, e que a própria empresa reconheceu e divulgou esses riscos. Eu, claro, sou um acionista da Coref. Acho que a transação deve ser aprovada. Acho que a aprovação da transação será benéfica para ambas as empresas, porque essencialmente, como acionista da Core Scientific, você vai receber ações da CoreWeave. A CoreWeave assumirá a Core Scientific. Você, na minha opinião, receberá ações de uma empresa superior. Sim, alguns grandes acionistas consideram 9 bilhões de dólares pelo acordo insuficiente. Talvez eles estejam sendo gananciosos, porque imagine se esse acordo não for adiante, o que será da Core Scientific no futuro? Sim, eles ainda terão aquele contrato com a CoreWeave, mas será que isso vai passar um bom sinal para outros possíveis parceiros por aí? Eu não sei, indo para alguns dados específicos do mercado. Isso é o que aconteceu com o S&P 500 depois que o VIX caiu 35% nos últimos 2 dias. Isso foi no começo da semana. É basicamente isso que temos. Então, uma semana depois, 50% das vezes ficamos no positivo. Ou seja, na semana que está por vir, 50% das vezes ficamos no positivo. E, em média, subimos 0,27%. Agora sim, eu admito que não temos muitos dados para trabalhar, mas ainda assim, esses são os dados que temos. E, novamente, as probabilidades estão definitivamente a nosso favor. O que também vimos aqui foi o Nasdaq. O Nasdaq está a caminho de seu 7º mês consecutivo no positivo, sua maior sequência de vitórias desde 2016 a 2017. No próximo mês, ele pode potencialmente fazer algo que não faz desde 2003. 8 meses consecutivos no positivo. Será que conseguimos forçar a sorte? Eu diria, por que não? Por que não? Vamos tentar. Também tivemos o relatório do IPC. O IPC geral, Índice de Preços ao Consumidor Geral, subiu 0,3% em setembro, na comparação mensal. O relatório foi divulgado com atraso devido à paralisação do governo dos Estados Unidos. Acho que se houver paralisação do governo, políticos não deveriam receber salário, mas é só minha opinião. A inflação geral foi de 3%, um pequeno aumento em relação aos 2,9% de agosto. Economistas consultados pela Dow Jones e FactSet esperavam um aumento mensal de 0,4% e uma taxa anual de 3,1%. Então, o resultado foi um pouco melhor do que o esperado.
O núcleo do IPC, que exclui os setores voláteis de alimentos e energia, subiu 0,2% no mês e 3% nos últimos 12 meses. Isso também ficou abaixo das estimativas de consenso, que previam um aumento mensal de 0,3% e uma taxa anual de 3,1%. E claro, isso vai pressionar o Fed a definitivamente cortar as taxas em outubro e em dezembro. E então, na quinta-feira, vamos ter a tão aguardada reunião entre o presidente Trump e Xi na Coreia do Sul. Agora, o melhor cenário provavelmente é eles se encontrarem e concluírem algum tipo de acordo comercial, uma trégua na guerra comercial ou algo do tipo. O pior cenário é, bem, eles se encontram e a reunião não é boa, mas vamos ter que esperar para ver. Eu definitivamente gosto de ver os líderes se encontrando mais. Apenas os subordinados deles conversam, podem se encontrar e comentar algo nas redes sociais ou TV. Deixa os dois conversarem, deixa eu falar. Mais algumas coisas aqui, e esse é o caso Nebius e na verdade outra coisa também. Sobre o Nebius, lembre-se de que é isso que você recebe ao comprá-lo. Você está recebendo cerca de 28% de participação na ClickHouse, que aparentemente está avaliada em 6,35 bilhões de dólares. Acho que essa foi a última vez que ela foi avaliada. E isso foi feito pelo Maier no X, então vá seguir esse cara. As empresas que usam ClickHouse, Tesla, Cloudflare, Uber, Mercado Livre, acredito eu, Netflix também, e alguns outros grandes players por aí. O ClickHouse provavelmente vai se tornar uma empresa de capital aberto nos próximos anos. Com certeza isso vai ser benéfico para a Nebius. Depois temos a Avid, certo? Você tem veículos autônomos e robôs de entrega. Recentemente falamos um pouco sobre a Avid, teve aquele anúncio. Uber e Nebius estão novamente investindo nessa empresa. Então também temos parcerias lá com a Hyundai para os robôs de entrega. Temos Uber Eats, Grubhub e, se não me engano, a Rakuten do Japão. Se eu não estiver enganado, mas por favor me corrija na seção de comentários abaixo. Você tem a Tolokia para o processamento de dados, embora eles não tenham mais participação majoritária nessa empresa. Eles têm participação na TripleTen plataforma EdTech. O principal negócio são os data centers, IA Studio e software. Você tem aquele acordo com a Microsoft e possíveis acordos futuros com outros clientes corporativos e algumas empresas de IA. Clientes corporativos como a Shopify, a Cloudflare, que já vimos antes. Então aqui temos uma estimativa feita pelo Raymond James. Então, aparentemente a manchete é: Amazon é vista ficando para trás na receita de nuvem de IA. A AWS ainda lidera em infraestrutura de nuvem, mas é vista como atrás das concorrentes de capital aberto na atração de negócios focados em modelos de IA. Interessante, pois realmente espero que a AWS cresça rápido em breve, especialmente devido à Anthropic. Depois vamos falar um pouco sobre a Anthropic. Então, até 2030 eles esperam que a AWS tenha cerca de 25 bilhões de dólares do mercado de 400 bilhões de dólares que eles estão mencionando aqui. Google, 26 bilhões de dólares. Microsoft, 128 bilhões de dólares. Agora, eu não sei se isso inclui a OpenAI ou não. Eu suponho que sim, porque a diferença aqui não faz muito sentido para mim. Mesmo esse valor de 25 bilhões de dólares da Amazon, AWS e Google até 2030 para mim, não faz muito sentido. Você tem 121 bilhões de dólares aqui da Oracle. Tem algo errado com esses números. Depois você tem a Corif com 38 e a Nabeus com 12 bilhões de dólares. Novamente, essas são estimativas da Raymond James. Alguém postou isso. Parece impressionante, mas os números não fazem sentido. E por fim, é claro, tivemos isso, a notícia da Anthropic expandindo o uso dos TPUs e serviços do Google Cloud. Recentemente anunciaram planos de expandir o uso das tecnologias do Google Cloud, incluindo até 1 milhão de TPUs, ampliando seus recursos de computação e avançando em pesquisa em IA e desenvolvimento de produtos. A expansão vale dezenas de bilhões de dólares e espera-se que traga bem mais de 1 gigawatt de capacidade em operação em 2026. Falei bastante sobre o Google este ano, e ainda acho que o Google está subvalorizado e as pessoas vão se surpreender com o crescimento da computação em nuvem que está por vir. E a Anthropic agora atende mais de 300 mil clientes empresariais e o número de grandes clientes, cada um representando mais de 100 mil dólares em receita anualizada, cresceu quase 7 vezes no último ano. Essa expansão vai nos ajudar a atender essa demanda de clientes que está crescendo rapidamente. Recursos computacionais maiores permitirão testes completos, pesquisas de alinhamento e implantação responsável em larga escala. Quando você ouvir esses números aqui, lembre-se, ChatGPT foi lançado há 3 anos. Isso é insano. Para quem compara o momento atual com a bolha das .com, não acho que as empresas estejam fazendo o mesmo que fizeram naquela época.
E no geral é isso por hoje neste vídeo. Vai ser uma semana e tanto muito interessante. Claro, eu realmente espero que o PayPal finalmente comece a subir. Temos a Sophie. Eu realmente espero ótimos resultados lá. E das grandes empresas de tecnologia, ainda acho que todas elas vão se sair muito bem. Aguardem alguns vídeos nos próximos dias, não sei o que acontecerá com as transmissões ao vivo. Vou tentar fazer uma live sobre os resultados da SoFi e da PayPal, que saem antes da abertura do mercado, ou seja, no horário de Los Angeles, tipo 5 ou 6 da manhã. De qualquer forma, vou estar com jet lag, mas vou dar o meu melhor. Mas pode ser que não dê certo, mas vamos ver. Enfim, é isso que eu tinha pra vocês nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, aperte todos os botões. A gente se vê no próximo. Tchau, tchau!